gente sempre fala de muito fora de série aqui na garagem, modelos diferentes, modelos de produção limitada. E hoje eu vou mostrar para vocês um dos carros mais interessantes da década de 80 e também dos mais exclusivos. É o Escort JPS ou John Player Special. Esse carro é do mesmo dono daquele SR que a gente mostrou a questão de 2 anos. Ele está customizado de uma maneira um pouquinho diferente. Saudações, pessoal! Olha só que maravilha, hein? Para você que tem mais de 40 anos como eu, isso aqui realmente é um grande achado. Aliás, é curioso que quando alguns carros que eu vi em revista na época, eu ficava imaginando, falei, poxa, eu nunca vou achar esse carro para gravar matéria por conta de produção limitada ou, logicamente, os carros vão acabando com o tempo muitas vezes. É um carro que às vezes você tem 10 ou 15 fabricados, é bem difícil achar. E, felizmente, eu encontro esses carros e encontro entusiastas também que fazem esses projetos fantásticos. Esse é um Escort SR, a Souza Ramos, com sua história incrível aqui no Brasil, não só aí administrando Mitsubishi, Suzuki, mas também historicamente, falando de picapes, falando de projetos diferentes, projetos especiais. E o Escort John Player Special é um deles. Vocês lembram que a gente falou de um, que é do mesmo dono, aliás, eu comentei na cabeça do vídeo, a gente gravou com aquele cinza que tinha os faróis escamoteáveis, mas o kit John Player Special, ele começou inicialmente, antes de sair a versão GR3, ele foi lançado justamente com base no Escort, convencional, digamos assim. Então, a modificação era feita com base nesse sentido e para fazer algo diferente. Então, nesse caso aqui, a gente tem o espírito original do Eduardo Souza Ramos, a ideia original dele, que era fazer um Escort JPS diferente. E, logicamente, sem os faróis, os escamoteáveis e tal. Essa primeira versão, que também era possível, né? O kit tinha duas opções de kit. Então, você tinha um kit mais voltado para, digamos, um aspecto visual mais agressivo, ou então você tinha um kit baseado no Escort convencional, que era menos agressivo, mas igualmente bonito, sem dúvida nenhuma. Muito bem, eu comentei, então, um carro montado pelo mesmo proprietário do outro Escort, que é um carro que o pessoal gostou muito. Eu tive uma satisfação enorme em poder gravar. E o que é legal também, ele é de Santos, das minhas cidades preferidas. Passei a gostar muito de Santos. Começando inicialmente aqui, então, na dianteira. Nós temos essa grade Souza Ramos. Essa cor de Lotus 98 realmente é icônica, meus amigos. E essa pintura John Player Special é muito legal porque foi usada pela Lotus na década de 70, inclusive, mas em 86, basicamente o ano desse carro, 85, 86, foi quando eu comecei a acompanhar aí a Fórmula 1 e o Lotus preto, que se tornou o meu carro preferido na história da Fórmula 1, usava essa configuração, então realmente era sensacional. E também tinha amigos que colecionavam pacotinho de cigarro, lembra? Pacote de cigarro, muita gente colecionava na época, tinha uns pacotes bonitos de cigarro. Outro momento, né? Enfim, é interessante como as coisas vão mudando, mas colecionar pacote de cigarro era uma coisa legal. Eu lembro que tinha o John Player Special, pacote preto com a faixinha lá dourada, sensacional. Então, esteticamente falando, na dianteira, ele fica com uma cara até de Escort europeu, com essa grade muito bem colocada, muito bem pensada. Principalmente se a gente pensar no imaginar o desenvolvimento do design daquela época. Hoje em dia, você faz planejamento de computador, você tira arestas, você faz um monte de coisa no carro. E naquela época era uma coisa mais de experiência mesmo, de fazer e testar. Então eu acho o mérito desses caras que faziam um carro fora de série e kit também muito grande. Começando por aqui, olha só que legal, para-choque dianteiro. Ele está usando rodas de 13 polegadas da versão Guarujá, que é quase idêntica ao original. Vocês estão vendo uma foto aí do original. Ela é quase idêntica, mas é 13, não é 14. Mas ficou legal, os cortes dessa época têm esse espírito. Detalhe, essa é a parte do body kit que eu acho uma das mais legais. Olha como a colocação e o capricho do proprietário ficam evidentes nesse caso. John Player Special, esse carro é um GR386, né, comentei há pouco. Olha só que legal a visão dele. Você olha o carro inteiro assim, você fala, cara, olha que interessante o contexto, né, da época. Outro detalhe legal, para-choque traseiro, que vocês lembram que no Escort convencional era aquele para-choque com plástico, aqui todo pintado, todo cheio de detalhes. E olha só, John Player Special, cara, fantástico. Outro detalhe sensacional desse carro, assim como aquele outro que a gente mostrou aqui há 2 anos, é isso aqui, ó.
olha o aerofólio. E ele estava me falando como ele fez esse aerofólio de fibra. Falei, você imprimiu na impressora 3D? Ele falou, não, cara, fui fazendo, botei fita e tal, fiz o molde. Olha só que capricho, cara, o capricho é sensacional. SR, Souza Ramos, símbolo clássico dessa preparadora icônica dos anos 80. Aqui no interior a gente vai ver, bom, primeiro teto solar, que é uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Uma das minhas tias tinha um XR3, andava muito os R3 também, andei muito os R3. Esse tetinho manual é fantástico. Aqui então, padrão interno, essa interna do GR3. Como a gente sabe, o GR3 nessa época, ele não utilizava bancos a recaro, eram bancos até mais confortáveis, digamos assim, mas traziam esse destaque em vermelho, chamava atenção na versão. Aqui, um dos principais destaques, eu acho que do GR3, é justamente esse volante de pequeno diâmetro. Isso aqui, meus amigos, era um verdadeiro sonho de consumo. Sonho de consumo da molecada, porque, cara, era simplesmente demais esse volantezinho pequeno, né? Assim, o Gol GT era um carro que tinha uma esportividade maior e tal, mas esse volante aqui, cara, que apaixonante, com o símbolo Ford aqui no meio, olha só que maravilha. O painel trazia, a gente tá aqui com eu vou fechar essa parte, se diminui, dá uma melhoradinha. Ele tem as luzes espia também, contagiros ali com o ponteiro deitado, né? Fantástico. O painel também muito ergonômico. O Escort é um carro mundial da Ford, então um acerto também muito grande nesse sentido. Toca-fitas Philco, outro clássico. Isso aqui, quem é mais novo não imagina, cara. Mas reloginho no carro, na década de 80, era algo muito charmoso, era muito legal. E o teto solar que eu me referi, com a manivela também, fantástico, meus amigos, fantástico demais. Aqui, porta-fitas, os vidros elétricos, aqui a iluminação, aliás, faróis auxiliares e tal, vidro elétrico fica na porta, e o câmbio manual de 5 velocidades. E aqui, CHT Fórmula, motor de 1,6 litro, usado pela Ford aqui no Brasil. O original usava uma turbina Garrett também para aumentar um pouquinho a potência, e a gente vai falar disso agora dirigindo, para falar mais detalhes sobre a versão dos anos 80. Esse escape ficou bacana porque eu acho que complementou bem, né, a ideia do carro. Mesmo esse aqui sendo um aspirado, ele estava até comentando comigo que a ideia dele é justamente como os originais tinham um manômetro aqui também. Se ele comprar um painel do original, ele falou que vai fazer um. Turbo digital. Lembra? Quem lembra disso daí? Cara, turbo digital. Mas a gente fez o barulhinho aqui só para entrar na brincadeira. Eu particularmente acho
o GR3 um dos carros mais legais já vendidos no Brasil. Primeiro porque o Escort era um carro mundial. Segundo, logicamente, ele é um carro que não tinha um baita desempenho esportivo para o padrão da época. Claro, o Gol GT, o Passat Point eram carros muito mais legais do ponto de vista de esportividade. Mas o GR3 ele tinha um quê de exclusividade e preço também que era sensacional. E daí que começou exatamente a saga, digamos, da Souza Ramos de fazer algo diferente do convencional, oferecer o seu Escort com uma personalização diferente, com um desempenho diferenciado. O turbo aumentava 17 cavalos e o carro chegava a 182, cara, 182 km por hora. Em 1984, 85, era um negócio muito legal. Inclusive, a versão JPS, ela também era mais rápida que o próprio Gol GTI, que sairia em 88 só. Então, vocês imaginem o contexto da época, pensando na preparação da época, né? Ou seja, turbina Garrett e tal. É muito legal, cara, que a Souza Ramos fazia. É muito interessante, porque é um contexto muito próprio do Brasil e a montagem do carro era muito legal. O proprietário até fez algumas contas e sairia mais ou menos um terço, um quarto do valor do carro, essa personalização da Souza Ramos, colocando body kit, o painel que eles colocavam, né, como eu falei, o painel completinho com manômetro e também a turbina Garrett, ou seja, o pacote ficava, né, nos preços de hoje mais ou menos, dava aí uns 27 mil reais, o pacote separado em relação ao preço do carro. Cara, mas você imagina que sensacional você ter um carro desse na época. Era um Escort com um padrão muito próprio, muito personalizado e muito exclusivo também. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala desse carro e do trabalho dele, do projeto em si, que sem dúvida esse projeto é algo muito legal e bem exclusivo. Eu achei, desde que eu conheci ele, aquele primeiro que a gente gravou, eu falei, cara, a gente tem que mostrar isso no canal. E ele estava fazendo esse na época. Olha lá. A turbininha Garrett. Bom, ele estava montando esse carro na época e daí foi o que, 1 ano e meio, 2 anos, né, pra gente poder novamente se encontrar para contar essa história e mostrar esse projeto tão legal. Além do carro em si, é o trabalho todo de garimpar peça, de ir em detalhe, de achar pequenas coisas, de ser criterioso. Chave de ouro. E ele tá comentando comigo, que eu falei no início aí dirigindo, é que assim que ele arrumar um painel do JPS original, que já traz o capricho da Souza Ramos, cara. Eles punham um manômetro nesse painel, que já tem as luzes espia, tal, mostrei no começo, e daí ele vai turbinar um dos dois carros, só pra dar aquele toque. Mas mesmo assim, aspirado, a ideia do carro, o estilo geral, eu acho que já tá valendo muito a pena, porque o que ele conseguiu fazer é algo que as pessoas sonhavam, né, na época, e realmente ele conseguiu personalizar e ter um trabalho em cima desse carro que foi fenomenal. Obrigado pela audiência, vou dar mais uma voltinha. Que os R3, cara, com esse volante de pequeno diâmetro, como eu falei, ele não andava como um Gol GT nem nada, mas carrinho é sensacional. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Ó, teto solar, pô, fantástico. Reloginho, incrível. Até mais, tchau.